Vamos à mensagem do dia. Hoje eu compartilho com vocês o Evangelho do Senhor Jesus segundo João, capítulo 9, a partir do verso 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: Você já tem o visto, é aquele que está falando com você. E ele disse: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: Por acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas porque dizem, nós vemos, o pecado permanece em vocês. Até aqui a palavra de Deus. Veja, Jesus fala aqui sobre a visão. E nós enxergamos. Nem sempre damos valor aos nossos sentidos. A visão, ao tato, a audição, não é? Porque vivemos como que de maneira automática. Mas quem tem deficiência auditiva, visual, sabe o quanto isso é difícil. Mas pior ainda é a cegueira espiritual. Aqui, nesta passagem, Jesus conversa com um homem que ele tinha acabado de curar de cegueira, né? O homem era cego. No mesmo capítulo, a partir do verso 13, nós lemos esta passagem. Era um dia de sábado, Jesus fez uma lama, cuspiu na lama e abriu os olhos daquele cego. E os fariseus, além de contestarem, não é, as questões que envolviam o sábado, não entendiam porque Jesus, se dizendo Deus, desobedecia a lei de Moisés, não guardava sábados, e como ele conseguia fazer sinais como estes, né? Tipo, curar um cego. E aí eles ficavam perguntando, porque entre si, né? Como que ele age dessa maneira? Que audácia é essa? E ao mesmo tempo, alguns acreditavam que aquele homem era cego porque ele já tinha vindo ao mundo com pecado. Então o pecado causou nele a cegueira. Mas Jesus explica que não é que ele veio ao mundo para o juízo, para que os que estivessem cegos pudessem ver. Não somente os que não enxergavam fisicamente, mas os que não enxergavam espiritualmente. Porque a cegueira visual, ela traz sintomas, né? A pessoa que tem deficiência da visão, ela começa a enxergar embaçado, começa a notar algumas bolinhas coloridas ou cinzas, não é? Então, é a perda da visão que ocorre por questões de envelhecimento, a mácula sofre, o cristalino sofre, e a pessoa começa a perder a visão, não é? Fica mais difícil a leitura, em alguns casos temos que usar óculos, né? Mas e a cegueira espiritual? Quais são os sintomas dela? A cegueira espiritual tem sintomas também, sabia? Os sintomas da cegueira espiritual é você visualizar com seus olhos físicos, tocar e não conseguir crer que aquilo é real. O cego, ele toca os objetos e ele consegue entender que aquilo é real, mesmo não tendo visão física. O que tem visão física vê o milagre, ouve o testemunho e rejeita. Então o Filho do Homem estava ali. Quem mais poderia cuspir na lama, passar a lama no olho de alguém e curar um homem que era cego desde o nascimento? Então veja como nós nos perdemos quando usamos a nossa vã sabedoria, a inteligência adquirida em livros. Porque nós nos baseamos somente naquilo que é empírico, naquilo que a ciência prova que é real. E estamos como fariseus, como escribas, com o corpo e a alma adoecendo, porque não conseguimos enxergar o que precisaríamos enxergar.
O homem que era cego não tinha visto Jesus. Ele era cego. Ele foi curado. Jesus se apresenta a ele. Era a primeira vez que ele via Jesus. E o que ele faz? O adora. Ele não quis saber o que diziam dele. Não. Ele o adora porque ele entende. Se ele me curou, ele só pode ser Deus. Porque quem mais poderia fazer isso? Eu estou aqui desde que nasci cego. A cegueira espiritual nos torna pecadores. Nos separa de Deus. Porque vivemos como nécios, como loucos, agindo segundo o nosso próprio entendimento. A cegueira espiritual pode fazer com que percamos a nossa salvação. Por isso temos que nos aproximarmos de Deus e pedirmos a Ele sabedoria. Porque, como Jesus mesmo diz, Ele não vem ao mundo para julgar o mundo, Ele vem para salvar o mundo. Mas Ele nos deu o direito da escolha. Enxergue com olhos espirituais. Aprenda com Cristo, que Ele fale cada vez mais com cada um de vocês.